E não é que o Botafogo derreteu no Campeonato Brasileiro, tem a 18ª campanha do segundo turno, depois de um primeiro turno brilhante, espetacular, e pode mesmo perder o título mais ganho, talvez de todos os tempos, mais que em 2009 pelo próprio Palmeiras, que hoje está na perseguição, mais que aquele que o São Paulo do Diniz liderou e acabou perdendo na reta final. O Flamengo vai brigar esse ano também? Não está muito na conta, mas pode, né? Ali estão Palmeiras, Bragantino, Grêmio, com chances, talvez o Atlético Mineiro, o Flamengo também podendo. Enfim, o campeonato reabriu. Primeiro é importante a gente entender as causas desse derretimento do Botafogo. O Botafogo foi um pouco vítima do mercado, tinha um belo trabalho com o Luiz Castro, que está indo ok lá na Arábia Saudita, né? Mas optou por ganhar dinheiro, deixou o Botafogo, não tinha laços com o clube. Acontece, faz parte. Na hora da escolha, não fez uma boa escolha. Bruno Lage não emplacou, não deu certo. Teve um período bom com o Caçapa como interino, ganhou 4 jogos, e aqui começa o primeiro erro, né? Como é um clube empresa, Caçapa trabalhava no Lyon, tá agora lá na Bélgica, num clube da rede do Textor. Na hora que o Bruno Lage não deu certo, você não pode entregar o seu time nas mãos de um técnico inexperiente, como é o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio é um aprendiz de treinador, ele está tendo a sua primeira experiência, e todo mundo precisa de uma primeira chance, mas o Botafogo tem a chance de um título, aspas, inédito. Ah, mas já foi campeão brasileiro, sim, só que na era dos pontos corridos, existe um grupo muito restrito que desde 2003 levanta as taças. Esse grupo não foi furado pelo Vasco, não foi furado pelo Atlético Paranaense, não foi furado pela dupla Grenal, que acumula vices-campeonatos e que antes desse modelo tinha títulos. E o Botafogo chegou a estar disparado mais de 10 pontos na frente, 13 ou 14, se eu não estou enganado agora, e derreteu essa vantagem. Não perdeu o título ainda, tem um jogo a menos que é contra o Bragantino, que também tem um jogo a menos. Na verdade, eles têm jogos a menos entre si, Bragantino, Flamengo, Fortaleza e Botafogo, e aí esse confronto direto, mas a gente pode contabilizar que este jogo a menos de momento é contra o Bragantino, o que significa dizer que o Bragantino vai poder tirar a diferença ou o Botafogo reestabelecer uma vantagem. Não vai dar com o Lúcio Flávio, não. Mas a verdade é que, a cabeça pirou. Campanha muito ruim, muita cobrança. Eu vou botar a tabela aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, para mostrar para vocês quem eu acho que pode levantar esse título, né? Afinal de contas, com o derretimento do Botafogo, já tem ali Palmeiras com 59, mais um jogo a mais. Bragantino com 58 e este jogo a menos que eu citei. Grêmio 56, são só 3 pontinhos. Ah, aquele pênalti do toque de mão do Yuri Alberto, hein? O Grêmio poderia ter 58 pontos se fizesse o gol, se o pênalti tivesse sido marcado. Olha o Atlético Mineiro do Filipão, são 6 pontos. Dá? Dá. Tem aí 6 jogos, né? É difícil, mas dá. A mesma coisa para o Flamengo. Do Atlético Paranaense para baixo, título é utopia, Libertadores dá, né? Se bem que o Fluminense, ele já está, e o São Paulo também já está, então ambos estão. A briga do Furacão não vai ter G7, é para tomar a vaga ali de Flamengo ou Galo. Essa é a briga. Mas enfim, em termos de título, derretimento do Botafogo, vamos dar uma olhada para frente, porque já no meio de semana, quando você está vendo esse vídeo aqui, já tem jogo, né? Aos que interessam. Aqui, América e Curitiba pode já resultar em rebaixamento, tá? São Paulo e Bragantino. O jogo é na Vila Belmiro. Tem show do Red Hot Chili Peppers no Morumbi, então o São Paulo perde o mando de campo, onde tem ido muito bem, e vai jogar na Vila. Bragantino tem boas chances de somar pontos. Não sei se vai ganhar, mas pode somar um pontinho aí. É sempre um jogo duro, especialmente porque é um jogo de confronto direto entre paulistas que estão acostumados a se enfrentarem. Olha, um bafo de sorte ao Botafogo, um jogaço, Flamengo e Palmeiras, tem muita rivalidade, o Flamengo ainda pode chegar a 56, colar no próprio Palmeiras, torcer para que o Grêmio pelo menos segure empate com o Botafogo em São Januário. Aqui não dá para contar nada, não. Eu acho que o campeonato vai dar uma bela embolada nessa rodada. Acho que o Grêmio chega muito forte, muito vivo contra um Botafogo sem Tiquinho Soares. Então a gente pode chegar ao fim dessa rodada com várias equipes, incluindo o Galo, que visita o Corinthians, que já está quase de férias, né? Somou 40 pontos, está ali a 3, 4, talvez, de escapar matematicamente da queda. Está ali quase de férias o Corinthians, o Galo pode ganhar em São Paulo. Então aqui estão os envolvidos nessa briga do título, Atlético e Fortaleza. Vou tirar da conta, o Furacão se ganhar vai a 52, muito difícil chegar lá, né? E o Fortaleza vai a 45 com os 2 jogos a menos que tem, aí pode até tomar uma vaga de Atlético, Flamengo e Atlético Mineiro aqui. O Palmeiras, se a gente olhar na sequência, ele tem uma tabela um pouquinho menos complicada. Por quê? Por exemplo, o Inter fora de casa tem sido frágil.
né? O jogo é em Barueri, o que, de certa forma, atrapalha, mas no último jogo em Barueri o Palmeiras ganhou. O Flamengo tem um clássico contra o atual campeão da Libertadores, já com a ressaca curada, né? O Grêmio pega o Corinthians, também dá para a gente chamar de clássico, mas acho que o Grêmio faz o resultado aqui. E por quê? Porque tem muita rivalidade entre o Corinthians e os times do Sul, e o Bragantino pega o Botafogo nessa rodada. Então, esta rodada 34 aqui, ela pode significar oficialmente a saída do Botafogo da liderança, que ele ocupa desde a terceira rodada, hein? Na sequência, a gente vai ter aqui, ó, um jogo pesadíssimo para o Grêmio, um jogo ruim para o Bragantino, um jogo ruim também para o Palmeiras, e o Botafogo pegando, aspas, a primeira molezinha, hein? Que é o Santos em casa. Então, se ele perder a liderança, ele vai ter a chance de recuperar contra um time que está brigando contra a queda e já um pouquinho mais tranquilo também, não muito, tá? 38 está perto aqui, mas o Santos subiu 2 posições, botou o Bahia e Vasco abaixo dele. Então, é um jogo que o Botafogo pode vencer, mas e a cabeça do botafoguense? Vai saber lidar com essa pressão? Difícil, né? Mas essa é uma rodada positiva para o Botafogo. 36ª, jogo pesadíssimo aqui, hein? Pode ser o último sopro de esperanças para os dois. Aí vem Palmeiras e América. O América provavelmente já rebaixado, né? Enquanto o Bragantino briga também em casa com o Fortaleza, que é um adversário bom, pesado, tá? O Grêmio tem um jogo bom contra o Goiás e o Botafogo vai pegar um Coritiba provavelmente já rebaixado, mas no Couto Pereira, e de novo, é a cabeça, né? Então são 2 jogos ok para o Botafogo somar pontos de volta, mas como é que tá a cabeça do Botafogo? Vai insistir com o Lúcio Flávio? Vai manter o interino ali? Aí na sequência tem o Cruzeiro, este jogo pesado, porque o Cruzeiro vai chegar brigando para não cair. Palmeiras e Fluminense não vai ser fácil para o Palmeiras. O Bragantino contra um Coritiba provavelmente já rebaixado. Flamengo contra um Cuiabá que tem riscos aí e tem feito jogos difíceis. O Atlético Mineiro contra um São Paulo, férias já a essa altura, né? 42 pontos, até lá é possível que já some. O Botafogo vai ter 3 times brigando contra a queda, num momento de pressão extrema. Vai contar muito a cabeça, tá? Muito a cabeça. E aí, na sequência, última rodada, Palmeiras jogando em Minas, a gente não sabe como vai estar, mas é um jogo sempre difícil também para o Grêmio, difícil para o Bragantino, pode pegar um Vasco ainda sonhando com o título, né? Difícil para o Botafogo, mas a questão é toda mental, porque o Inter aqui já deve estar de férias também. O Bahia vai estar brigando contra a queda, né? O Galo que foi campeão depois de 51 anos jogando em Salvador. É uma terra que tem boas lembranças aí para o Atlético Mineiro. Enfim, questão do Botafogo é cabeça. É trazer um técnico. Por que não investir no Jair Ventura, que conhece a casa? Conhece a casa, conhece o Botafogo, está indo bem na Série B do Brasileiro com o Atlético Goianiense. Não dá para apostar no Lúcio Flávio. A gordura se foi. E nessa hora, no frigir dos ovos, embora com a tabela também difícil, ninguém vai ter tabela fácil, né? Esse é o campeonato brasileiro mais difícil de todos os tempos. Mas a experiência e o conhecimento do caminho para ser campeão do Abel e do Palmeiras contam muito, tá? Isso aí vale em menor proporção de momento para Flamengo e Atlético Mineiro, porque estão longe, mas podem até se aproximar. E não conta tanto para o Bragantino, mas o Bragantino, ele tem um trunfo. Qualquer coisa que ele fizer vai estar bem feito. Não vai ter torcida invadindo o campo, nada. O título será uma grata surpresa, um reconhecimento pela aposta no trabalho profissional da empresa. O Grêmio poderia estar mais vivo, não fosse aquele pênalti. Não dá para subestimar. O Grêmio é um clube que veio da Série B. O Renato minimiza o tempo todo a campanha do Grêmio, hein? Ah, subimos esse ano e tal, mas olho no Grêmio, o Grêmio é o azarão. Para mim, Palmeiras, Bragantino, ainda o Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, Flamengo. Mais ou menos nessa ordem, não a classificação final, mas quem briga pelo título. Se algum desses aqui, especialmente Flamengo e Galo, derem muito mole, o Atlético Paranaense toma uma vaga, talvez até o Fortaleza consiga chegar. E se o Botafogo não acordar, vai ficar fora até da Libertadores. Será?